falando, fazendo enquanto eu espero o meu programa favorito começar, que é o MasterChef Brasil, que eu sou muito gourmet. Então eu vou fazer o que eu não consegui fazer sexta-feira, que foi o fechamento de mercado, porque caiu o mundo aqui na minha cidade, choveu muito, e eu fiquei sem internet até bem tarde da noite, não consegui fazer. Mas tem duas coisas bem importantes que eu queria comentar com vocês. Na sexta-feira eu não consegui. Mas a gente pode comentar agora e começar a semana bem informado. Uma das coisas mais importantes que saíram na semana passada foi o payroll dos Estados Unidos, que veio muito bom. O que é o payroll? É basicamente a renda e a criação de vagas. A criação de vagas veio bem melhor do que o esperado. Chega a ser assim, como que diz, tragicômico, né? Porque o tanto que o Brasil, a economia tá patinando e as filas de desemprego, a gente vê o desemprego nos Estados Unidos está super baixo e o dado de criação de vagas ainda veio muito mais forte do que esperado. Foram criadas muito mais vagas. Então, isso mostra que a economia dos Estados Unidos está bem forte. A renda também cresceu um pouquinho mais do que foi esperado. E os analistas, os economistas ficam olhando bem de perto a renda dos trabalhadores, porque se a renda sobe muito, isso daí pode representar uma maior inflação futura lá. Mas de qualquer forma, a criação de vagas lá dos Estados Unidos veio muito melhor que o esperado, demonstrando que a economia lá realmente está forte. E aí, pegando esse gancho da notícia que eu coloquei há pouco aqui, que eu falei, que foi esse Twitter bomba aí. Tem o Homem Bomba e tem o Twitter bomba, né? Teve esse Twitter bomba aí do Trump, agora domingo, de que vai aumentar a taxa de vários produtos chineses de 10 para 25%. E deve, na minha opinião, deve gerar um estresse no mercado, um balde de água fria aí em quem tá esperando, quem tava esperando um desfecho logo para essa trade war, que é a guerra comercial dos Estados Unidos com a China. E aí, quando ele fala ali no tweet, eu botei o print também, ele ainda diz assim que a força da economia americana é por conta dessas taxações que ele impôs. Então, assim, sabe aquela coisa que parecia uma boa notícia, mas e agora já não tá sendo tanto assim? Porque se foi isso que motivou essa taxação extra, já não é tão boa notícia assim. Então, essa criação de vagas dos Estados Unidos que saiu é muito importante, é um dado muito importante, mostrando aí a força da economia dos Estados Unidos. E o tweet do Trump que saiu hoje, da taxação de produtos chineses, também é muito importante. Porque vai botar. É um balde de água fria aí na resolução da guerra comercial, pelo menos num primeiro entendimento meu e que eu andei lendo por aí também. A não ser que sejam divulgados mais dados que ainda não foram, que mude aí a percepção do mercado. E aqui no Brasil, um dado econômico super importante que saiu sexta-feira, que foi a produção industrial, que caiu 6% no último mês em relação ao ano passado. Ou seja, uma queda muito forte da produção industrial, mostrando que, ao contrário dos Estados Unidos, a nossa economia tá fraca, tá patinando, não tá recuperando, desemprego aumentou também. Então, assim, isso só mostra o quão necessário é eles conseguirem aprovar uma boa reforma da Previdência logo, que não demore, para trazer recursos de investimento estrangeiro para o Brasil, para ter voltar a ter investimento e aí voltar a ter emprego e fazer a roda girar. Porque a roda não tá girando legal. Tá muito fraca a economia do Brasil. Esse dado de produção industrial de queda de 6% no mês frente ao ano anterior ressaltou isso. Saiu sexta-feira. E aí, até na esteira dessa produção industrial tão ruim, eu vi alguns economistas pedindo, digamos assim, clamando por uma maior queda da taxa Selic para tentar animar mais a economia. Mas, assim, parece que está bem claro que uma queda maior da taxa Selic está condicionada à aprovação da reforma da Previdência. Então, assim, é condição, aparentemente,
precisa ser passada essa reforma da Previdência para a Selic cair mais. É, tem uma pergunta aqui que eu vi: momento de segurar a mão nas compras. Não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação aqui. Momento de segurar a mão nas compras. É a frase. Bom, vou falar minha opinião, tá? Eu acho assim que tentar acertar timing no mercado, agora vai subir, agora vai cair, é impossível. Porque é bem isso, olha, domingo o Trump acordou, sei lá, foi lá e tweetou, sabe? Uma coisa que pode fazer o mercado cair. Amanhã pode acontecer uma coisa na Venezuela, no Brasil. Então, assim, a gente não tem bola de cristal para saber o que vai acontecer no mundo e tentar acertar o timing. Agora, como investidora fundamentalista, eu acho que o importante é a pessoa sempre focar na empresa, no fundamento da empresa. Porque se você está comprando numa empresa com uma tese no investimento firme, ela não vai mudar por causa do Twitter, do Trump, ou por causa de uma notícia, ou por causa de alguma coisa, entende? Dificilmente ela vai mudar, porque se for uma tese forte, eu estou investindo porque essa empresa vai crescer por causa do mercado dela, porque ela lucra, porque o lucro vai crescer, porque ela tem projetos novos que vão dar mais dinheiro, etc, etc. Cada empresa é um case. Então, eu acho que é isso que a gente tem que se apegar, em estudar a empresa e investir em empresas com uma tese de investimento forte, bons fundamentos. E não em tentar acertar o timing. Óbvio que a gente tem que acompanhar os acontecimentos da política, da economia brasileira e internacional. Sempre, né? Por uma questão óbvia, né? De saber o que está acontecendo. Mas o mais importante é estudar as empresas. É o que dá mais trabalho também, inclusive. É isso, pessoal. Então tá. Boa noite a todos. Continuem mandando as perguntas. Beijo!